Fala galera, beleza? Bora então começar o capítulo 10 falando sobre hibridização dos orbitais, tá bom galera? Lembrando que esse capítulo, né, ele é de grande importância quando a gente chegar mais lá na frente, né, quando a gente for falar de cadeias carbônicas, né, lá no segundo ano, né, e lá para o terceiro também, tá? Mas aqui, na hibridização das orbitais, é onde eu começo a colocar em prática a importância da gente saber sobre as ligações químicas, tá bom? Então temos aqui primeiro a contextualização. Coloquei essa ideia bem engraçadinha para vocês entenderem o que é hibridização. Tá? A hibridização nada mais é que o cruzamento entre o burro e a égua, né? Que vai formar aí a mula, tá bom? Então é bem essa ideia da hibridização, tá bom, galera? Mas vamos lá. Hibridização, então, é a união de orbitais diferentes. Lembra que a gente aprendeu algumas orbitais, como a orbital S, a orbital não, as subcamadas, né? A gente aprendeu aí a S, P, D e F, lembra? Então, agora, na hibridização, quando a gente faz ligações químicas, a gente precisa unir essas orbitais para que esse composto, né, se torne, na verdade, um, um composto realmente dito, como umas ligações iônicas, covalentes, enfim. Vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos então entender a teoria da ligação da valência, né, de valência, o TLV. Tá? Então, ela pode ser explicada pelas propostas de Lewis, né, para as ligações covalentes, segundo a mecânica quântica, escrevendo a formação da ligação entre orbitais atômicos. Traduzindo, tá? Quando eu tenho orbitais desemparelhadas, lembra que as orbitais, né, aqueles quadradinhos, lembra? Que tinha um para cima e um para baixo? Então, quando eu tenho orbitais desemparelhadas, ou seja, orbitais que têm para cima e um outro composto que tem orbital também para cima, a tendência é que esses orbitais eles se aproximem, beleza? E tornando aí, então, um elétron para cima e outro para baixo. Beleza, galera? Então, eles se aproximem e fazem uma ligação. Nesse caso aqui, estão fazendo ligações covalentes, porque eles estão compartilhando esses elétrons, tá bom? Então, por isso que a gente está falando muito em questões de ligação covalente, porque segue a mecânica quântica. Ninguém está perdendo, ninguém está ganhando, ninguém está ganhando elétrons. Eles estão compartilhando, tá bom? E quem tiver dúvida relacionada à mecânica quântica, a parte da distribuição eletrônica, como que é essas orbitais, tá? Lembrando, galera, que orbitais são locais, né, que tem maior probabilidade de você encontrar o elétron, tá bom? Quem tiver dúvida, retorna lá no capítulo 5, tem o vídeo que explica, tá bom? Tá aqui na aula 2, tá bom, galera? Então vocês podem ver lá novamente, aí vocês vão retornar a esse conteúdo, tá bom? Orbitais moleculares, né? Então, eles seguem um tipo de ligação. Lembra que nas ligações covalentes, novamente, ligações covalentes, eu compartilho elétrons. Então, nesse compartilhamento de elétrons, a gente viu algumas ligações, como ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Ligação simples, só estou compartilhando um elétron de cada lado. Dupla, 2 elétrons de cada lado. Tripla, 3 elétrons de cada lado. Lembra? Retorna lá nas ligações químicas, lá na aula que a gente já teve. Então, quando eu vejo ligações simples, né, eu tenho então um tipo de ligação chamado sigma. Tá? Quando eu vejo uma ligação dupla, então eu tenho uma sigma e uma pi, beleza? Então, botei aqui os exemplos. Então, quando eu tenho ligação simples, eu tenho uma sigma. Ligação dupla, uma sigma e um π. Quando eu tenho ligação tripla, uma sigma e 2π. Beleza, galera?
Então, para vocês identificarem, a sigma é sempre uma ligação simples. A dupla, né? Sigma e π. Tripla, sigma, π e π, beleza? Então, se eu fosse colocar esse daqui como exemplo, então aqui eu tenho uma sigma, uma π e outra π, beleza? Um exemplo de ligação tripla. Moléculas de hidrogênio. Vamos botar o exemplo aqui, molécula do gás de hidrogênio. Se é um gás de hidrogênio, então estou ligando o hidrogênio com o hidrogênio, beleza? Então, galera, mudei aqui para esse lado para a gente verificar. Então, eu tenho a molécula de hidrogênio, que está aqui, o H2, beleza? Lembrando que H2, você sabe que tem dois átomos de hidrogênio, tá? Cada átomo de hidrogênio, na distribuição eletrônica, tem só isso daqui, ou seja, um S1. Então, vou desenhar a orbital S, que é um quadradinho só. Quantos elétrons ele tem dentro desse quadradinho? Um para cima, beleza? Lembrando que na distribuição todos têm que ir para cima, depois retornam todos para baixo, tá bom? Agora, o outro hidrogênio também tem a mesma coisa. Também tem a mesma coisa. Então, vamos lá. Vou desenhar a orbital e ele também vai estar para cima. Quando esses dois hidrogênios se encostam, porque têm afinidade e vão fazer ligações covalentes, esses orbitais eles vão se aproximar. Logo, o que vai acontecer com o outro lado? Ele vai simplesmente retornar, ele vai virar para baixo o sentido. Logo, aqui eu tenho a molécula de H2, beleza? Então, aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho outro hidrogênio. Então, os dois somados que vão fazer uma ligação covalente, então, a ligação covalente. Beleza? Covalente o quê? Normal. Tá? Então, aqui eles vão fazer desse jeito, tá bom? Vamos, então, com a outra molécula. Temos a molécula do gás de cloro, tá? Lembrando que esse gás de cloro, o que vai acontecer? Então, eu tenho um cloro que tem essa distribuição e o outro cloro que também tem essa mesma distribuição. Repara que eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses dois últimos aqui, tá bom? Que é a última camada dele. Então, ó, na S, vou botar aqui do lado, S. Quantos elétrons ele tem na S? 2, então é um para cima e um para baixo. E agora na P, a orbital P, ela tem 3 orbitais, tá? Então, ele tem 5. Então, 1, 2, 3. Retorno para a primeira. 4, 5. Repara que, olha só, está desemparelhado. Beleza? Está desemparelhado. Como esse cloro está ligado a um outro cloro, quer dizer que o outro lado, ele está assim também, ó. Que ele está, ó, para cima, para baixo, para cima e termina para baixo. Não é isso? Então, olha só, essa orbitalzinha aqui, que também está desemparelhada, beleza? Ela vai se aproximar dessa outra e, com isso, elas vão fazer ligações. Então, tornando aqui o indivíduo que vai colocar para baixo, beleza? Então, eles fazem ligações covalentes, tá? Então, eles vão compartilhar esses elétrons, tá? O ácido clorídrico, né, que é a molécula de HCl. Então, eu tenho um indivíduo que é... Vamos botar aqui. Cadê? Vamos botar aqui. Vai ficar melhor. Então, eu tenho o HCl, beleza? O HCl, a gente sabe que na distribuição, ele tem aí um elétronzinho desemparelhado. Vamos botar ele aqui, um elétronzinho desemparelhado. E o cloro a gente viu que é... Deixa eu botar ele aqui. Então,
Vou botar ao contrário, galera, para a gente poder visualizar melhor, tá bom? Então, ele vai se aproximar desse indivíduo, beleza? Então, aí, formando esse orbital híbrido, tá? Que é a união com 4 aqui. Então, eu tenho para cima, para cima, para cima, para cima, depois para baixo, para baixo, para baixo. E, por fim, unido, tá vendo? Ó, unido aqui, ele vai estar para baixo, tá? A gente vai colocar em prática, tá? Em algumas horas. O gás de nitrogênio também vai levar ao mesmo contexto. Eu tenho duas moléculas de nitrogênio. Então, a orbital S vai estar 2, um para cima e outro para baixo. E a P tem 3, correto? Então, todos para cima, 1, 2, 3. Repara, gente, que o nitrogênio está ligado a outro nitrogênio. Quanto falta para esse nitrogênio chegar a 8? Ele faltam apenas 3 elétrons. O que ele vai ter que fazer? Uma ligação tripla, beleza? Com outro nitrogênio. O outro nitrogênio tem a mesma configuração eletrônica. Para cima, para cima, para cima. Quando esses dois se unirem, o que vai fazer? O outro vai inverter para encaixar na mesma orbital. Então, vai ficar dessa forma. Para cima, para cima, para cima. Depois retorna, que é emparelhado, para baixo. Beleza? Então, formando aí o gás de nitrogênio. A teoria de hibridização das orbitais. Lembrando, galera, que isso daqui é para demonstrar a eficiência das ligações químicas, tá bom? Teoria da hibridização dos orbitais, tá? Nada mais é que a fusão dos orbitais atômicos, que leva à formação dos orbitais híbridos, com características diferentes daquelas nas quais se originou, tá? Olha só, eu tenho o orbital S, que tem esse desenho aqui, tá? E tenho a orbital P, que tem esse desenho. Quando eu vou fundir, né, quando eu faço a fusão desses dois orbitais, repara que a orbital SP ela começa a ficar diferente, beleza? Então, olha só, o lado esquerdo é mais curto que o lado direito. Então, provavelmente, a tendência é que a orbital S quer dizer, a orbital P, que é esse lado aqui, né, no caso, ela esteja puxando maior quantidade de energia, tá bom? Da orbital S. Então, eu tenho aí a hibridização sp3. Lembrando, galera, quando eu terminar da hibridização, de falar das hibridizações sp3, sp2, sp1, eu vou abrir a câmera aqui e vou explicar de fato como acontece a hibridização, tá bom? Tem uma dicasinha bem interessante. Aqui é onde vocês devem entender toda a matéria, tá? E colocá-la em prática, tá? E é de grande importância para o Enem e qualquer outro tipo de vestibular. Temos aí, então, a hibridização sp3. Como que eu sei que acontece a hibridização sp3? A gente tem botei o exemplo aqui do carbono. O carbono, ele tem número atômico 6, tá? A distribuição eletrônica dele é essa daqui. Beleza. Bom, nessa distribuição, o que acontece aqui nessa distribuição? Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar para outra página que vai ficar melhor. Então, temos aqui a hibridização sp3. Como que a gente vai saber que acontece a hibridização sp3? Vamos lá. Vou desenhar cada orbital, tá bom? Então, temos aqui esse primeiro. Como é um S, né? S a gente sabe que tem apenas um quadradinho, beleza? Esse S também tem um quadradinho. E esse P, existem 3 quadrados, beleza? Show? Vou mudar de cor. Agora eu vou colocar a quantidade de elétrons de cada orbital. Na primeira eu tenho 2, então um para cima e um para baixo. Beleza? Na segunda, um para cima e um para baixo também.
Na terceira, eu tenho um para cima e um para cima. De boa, porque eu só tenho 2 elétrons ali distribuídos. Acabou. Agora, retornando aqui para outra cor, a gente vai fazer o seguinte. Essa primeira a gente vai descartar, tá bom? E o que mais interessa é que na segunda camada dela, ó, na segunda camada ele tem apenas 4 elétrons distribuídos, beleza? Faltam quanto para chegar a 8? Faltam mais 4, não é isso? Show? Segunda, vou botar aqui, camada. Beleza? Ele tem 4 elétrons. Então, vamos lá. Vamos redesenhar ela. Aqui. E aqui. Beleza? Vamos redesenhar. O que vai acontecer? Qual dessas duas aqui está mais preenchida? Olha só, essa S aqui, ela está mais preenchida. Beleza? O que vai acontecer? Vai passar esse elétron para onde? Para onde está vazio. Então, ó, modificando a cor para cima. Beleza? Deixa eu mudar aqui. Para cima, para cima. E aqui eu vou botar uma cor bem diferente. Para cima. Por que isso aconteceu? Esse indivíduo que estava aqui mais completo, ele passou para onde estava vazio, para ocupar esse lugar, beleza? E nessa união, tá? Nessa união forma o orbital híbrido. É onde eu tenho os orbitais, tá? Os orbitais unidos, né? Que agora eu vou ter 4 orbitais. Então, fica para cima, para cima, para cima, para cima. Quantos elétrons eu preciso para chegar até 8? Preciso de mais 4. Então, nesse caso aqui, tá? Eu chamo de hibridização. Beleza? Estou fazendo passo a passo com vocês. Quem não entendeu, no final do vídeo já vai entender. Então, esse tipo de hibridização aqui eu vou chamar de sp3. Beleza? Agora, o tipo de hibridização sp2, lembrando, sp3 vão ser geralmente não, sempre vai ser, né? Tetravalente. Ou seja, fazem 4 ligações, ou seja, tem 4 elétrons na sua última camada. Então, seja tetravalente. Na hibridização sp2, como que a gente faz? Tá? Tenho aí o boro, tá? É um exemplo, tá bom? É um exemplo do boro, tem outros, tá bom? Mas o exemplo eu botei do boro. Ele tem número atômico 5, então logo eu vou distribuir os elétrons, beleza? Eu distribuindo os elétrons, reparo quem é a minha última camada mais preenchida. Olha só, a última camada é a segunda, beleza? Segunda camada, beleza? E ele tem 3 elétrons. Beleza? Vamos agora desenhar o indivíduo. Então, temos aqui na primeira, eu tenho S. Na segunda, também tenho S. E também tenho P. Beleza? Vou desenhar mais bonitinho aqui. Show? Na primeira, um para cima e um para baixo. Um para cima, também um para baixo. E aqui eu tenho só um para cima. E agora? O que vai fazer? Eu vou
preencher, eu vou pegar, na verdade, essa segunda camada. Essa primeira eu vou excluir, que não há necessidade de eu utilizar. Então, o que, que vai acontecer com esse elétron com essa orbital mais preenchida? Ela vai fazer o quê? Ela vai saltar, beleza? Ela vai saltar para aquela camada, aquela orbital que não está preenchida. Com isso, a gente vai fazer o seguinte. Ela fica vazia. Aí a outra, como tem 3, aquele que estava aqui pulou para o do lado, beleza? Aqui, ó, 2S, 2P, beleza? Então, ela pulou para o outro lado, e aí eu vou unir essas orbitais. Como que eu vou unir? Vou fazer 3, aonde vai ficar 1, 2, 3, e ficou um vazio, não ficou? Então, vou botar ele aqui, ó, 2P, beleza? Esse daqui eu vou excluir, tá bom? Ficou um sobrando. O que, que vai acontecer aqui? A hibridização vai ser, vou botar bem grande aqui, ó, SP2, beleza? SP2, porque aqui faltariam quantos para chegar a 8? Faltaria apenas 3 elétrons para que esse indivíduo chegue até 8. Vamos comparar uma coisa? O boro, ele está lá no grupo 13, beleza? Ele está lá no grupo 13, beleza? Logo, ele tem apenas 3 elétrons na sua última camada, beleza? Então, ele, propriamente dito, só pode fazer 3 ligações, beleza? Só pode fazer isso daí, 3 ligações. Simples, tá bom? De ligações covalentes, mas dativas ele pode fazer mais. Mas não nos prendemos a isso. Então, a gente aprendeu aqui o tipo sp2. Vamos agora ao tipo sp. Vamos lá. Então, do tipo sp, botei um exemplo do berílio, tá? O berílio, olha só, galera, o berílio ele tem número atômico 4, tá? O berílio tá lá nos metais, tá lá na segunda coluna, tá? A distribuição eletrônica dele é dessa forma, vamos verificar. Na primeira, ele tem S, na segunda também ele tem S, beleza? O que, que vai acontecer? Um para cima e um para baixo. Um para cima também um para baixo, porque eles já estão completos. De boa, até aqui. Agora, a orbital mais preenchida são todas as duas, tá? Mas só que ele, para ser esse SP, tá? Para ter uma hibridização SP, ele precisa unir a orbital S, né? A suborbital S e a suborbital P. Então, eu vou colocar um P imaginário aqui, tá? Mas o P imaginário, ele está vazio. Beleza, galera? Como que ele vai estar vazio agora? Então, eu vou pegar a S, que está aqui, e a P, que é 0, que não tem nada, que não existe, tá bom? O que, que ele vai fazer? Ele vai passar esse único elétron para quem? Para esse P, beleza? Com isso, vai ficar assim, ó. Um para cima, e o P, que estava invisível ali, que ele não existe, na verdade, ficou assim. Então, aqui a gente tem S e aqui P, beleza? Agora, eu vou unir, tá? Quando eu vou fazer a fusão desses dois indivíduos, ele ficaria dessa forma, tá? Então, temos aqui, e sobraram 2 aqui, correto? Então, eu tenho 2P aqui que ficou sobrando, que eu não vou utilizar, e esses dois que ficaram bem próximos vão estar aqui. Então, é necessário, né, ele precisa, na verdade, de 2 elétrons, beleza? Então, aqui eu tenho SP, tá bom?
Agora, vamos recapitular uma coisa. Como eu vou identificar uma hibridização? Através, simplesmente, das nuvens que tem ao redor do átomo. Então, se eu tenho um sp3, na verdade, ele fez 4 ligações. Beleza? Ele tem 4 ligantes com ele. Quando eu tenho sp2, ele tem 3 ligantes. Quando ele tem sp, ele tem 2 ligantes. Né? Quem seriam essas nuvens ao redor? Aquelas nuvens onde eu tenho ligação dativa, onde eu tenho ligação tripla, onde eu tenho ligação dupla, ligação simples, ou no caso de uma ligação simples também, beleza? Então, a gente coloca numa regra prática, dessa forma. Vamos passar para o outro papel. Vamos botar ele aqui. Então, eu tenho carbono, carbono, carbono. Aqui. Vou botar mais aqui. Então, colocando em prática esse conceito de hibridização. Vamos lá. Coloquei esse exemplo aqui, tá bom? Esse exemplo aqui é o principal para a gente entender a hibridização. Como que ela funciona e como a gente faz para identificar. Vamos lá. Eu quero saber qual é a hibridização deste carbono aqui. Vou mudar a cor. Eu quero saber a hibridização desse carbono aqui. A hibridização dele, eu vou ter que levar em consideração a quantidade de ligantes que ele tem presente. Então, vamos lá. Ele fez 1, 2, 3, 4. Ocuparam, então, as 4 orbitais que estavam necessitando. Então, essa hibridização aqui é do tipo sp3. Então, eu vejo 4 nuvens em volta dele, fazendo uma hibridização sp3. Então, eu vejo 4 nuvens. A nuvem do hidrogênio de cima, do hidrogênio do lado, do hidrogênio de baixo e do carbono do lado. Tá? Agora, eu quero saber desse carbono aqui. Beleza? Qual é a hibridização desse indivíduo? Tá? Vamos lá. Ele tem uma nuvem com um carbono de um lado, uma nuvem com outro carbono do lado e uma dupla com a parte de cima, beleza? Então, na verdade, ele tem 3 nuvens em volta dele. 1, 2, 3 nuvens. Logo, a hibridização dele é sp2, beleza? Agora, galera, eu quero saber a hibridização desse carbono aqui, beleza? Como que eu descubro? Eu vejo a quantidade de nuvens que tem em volta do carbono. Então, eu tenho uma nuvem, beleza? 2 nuvens, ou seja, 1, 2. Qual é a hibridização? sp puro, beleza? Então, a partir daqui, eu consigo identificar qual é a hibridização de cada composto, beleza? Nesse caso do carbono aqui é sp3, porque tem 4 nuvens em volta dele. sp2 tem 3 nuvens em volta dele. sp, porque tem 2 nuvens em volta dele. Tá? Agora, galera, eu vou abrir a câmera para vocês verificarem uma dica na hora de prova, tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, olha só. Essa daqui é a dica. Peguem 3 canetas, tá? Uma aqui e outra aqui. Beleza? Lembra que vocês têm esses 4 dedos aqui bonitinho. Obviamente, todo mundo tem esses dedos, tá bom? Vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. Cada caneta que você colocou, você vai colocar entre os dedos. Uma caneta, 2, 3. Beleza? 3 canetas aqui, tá vendo? Bonitinho aqui. Cada dedinho é uma nuvem, ou seja, é uma ligação, beleza? Seja ela simples, seja ela dupla, seja ela tripla, beleza? Ou dativa, enfim, é uma ligação, beleza?
Então, vou abrir aquela aqui. Então, eu tenho esses 4 dedinhos. A caneta, ela está demonstrando a hibridização. Quando eu tenho 4 nuvens, beleza? 4 nuvens, simboliza que eu tenho qual hibridização? SP3, beleza? Olha só, cada caneta é uma SP, beleza? É uma hibridização. Então, olha só, 1, 2, 3. Para ter SP3, eu preciso ter 4 nuvens. Agora, quando eu retiro uma hibridização, eu posso ter uma ligação dupla. Olha só, meus 2 dedos estão unidos. Uma ligação dupla e 2 simples, beleza? E 2 simples. Simboliza aqui que eu tenho qual tipo de hibridização? SP2, beleza? Olha só o exemplo que está aqui em cima, beleza, galera? Opa, eu não posso balançar aqui, senão vai cair. Agora, quando eu tenho SP, né, que é SP1 ou SP, na verdade vocês vão ver SP, tá bom? Então vocês vão ver o seguinte, olha só. Eu tenho uma tripla, repara do carbono ali, ó. Uma tripla e uma simples. Olha só, uma simples aqui embaixo. Então eu tenho a hibridização SP. Foi? Show? Essa SP, ela também pode ser assim, ó. Quando eu tenho tripla e uma simples, ou pode ser 2 duplas. Repara que também pode ser SP. Foi? Deu para entender a dica? Então vamos recapitular na dica. Olha só, 4 dedos, 4 ligações simples, beleza? Foi? Show? SP3, 4 ligações simples. SP2, uma ligação dupla, 2 simples. SP, uma ligação tripla e uma simples, ou 2 duplas, beleza? Também pode ser considerado como a hibridização. Essa daqui é uma dica muito fácil para vocês, tá bom, galera? Então, ó, lembre-se sempre, 3 canetas, 4 dedos, uma em cada uma, beleza? Show? Valeu, galera, até a próxima e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Valeu!